Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios capítulo 26 e versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito bonita do pastor José Pimentel de Carvalho. Uma ilustração, não. Uma experiência. Contou-nos ele que estava na Índia visitando uma igreja pequena, calorenta, e o pregador esforçava-se por transmitir a mensagem. O calor era terrível. Mas aquele mensageiro só conseguia transmitir a palavra de Deus porque perto dele havia um ancião, alquebrado, esquelético, abanando, com um leque grande, imenso. E o pastor Pimentel, vendo aquela cena, condoeu-se. Aproximou-se daquele ancião por intermédio de um intérprete e disse-lhe: irmão, o senhor está muito cansado. Deixe-me, por favor, ajudá-lo um pouquinho. E o homem velho disse: não, irmão, é a minha função. É a única coisa que eu sei fazer para o Senhor Jesus. Por favor, não me tome essa glória. Aquele homem velho poderia pensar: eu já vivi bastante, trabalhei muito, servi o meu povo, criei os meus filhos, até os meus netos ajudei a criar, e, portanto, vou descansar agora. Mas aquele homem não olhou para a própria comodidade. Ele não fez da comodidade uma filosofia de vida, um comodismo. Ele quis servir ao Senhor Deus de todo o seu coração. Mas o que é a comodidade? No contexto de nosso estudo, podemos definir comodidade como conforto, agrado e facilidade pecaminosos ou viciosos. Ou, noutras palavras, a busca pela demasiada facilidade. Da comodidade ao comodismo. Nossa falta de iniciativa torna-se, com o tempo, uma filosofia de vida. Nós só queremos fazer as coisas fáceis, que estão à nossa mão, que estão diante de nós, e recusamo-nos, por exemplo, às mais difíceis. Se alguma coisa for dar trabalho, não contem comigo. Se eu preciso desmontar uma casa e montá-la outra vez, é difícil, eu não estou aqui. Então fazemos de nossa comodidade uma visão de mundo, uma filosofia de vida. E isso está errado. Nós vamos ver aqui, prezados irmãos, que Deus é o maior exemplo de trabalho. Em João capítulo 5 e versículo 17, lemos: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, o Senhor Deus criou os céus e a terra e tudo quanto vemos. Fez o universo em apenas 6 dias. E diz-nos a Bíblia que no 7º dia repousou de todas as suas obras. Isso não significa, porém, que Deus, depois disso, cruzou os braços e ficou lá de cima, olhando os filhos dos homens em seus dramas, dificuldades, vicissitudes e lágrimas. Não. O nosso Deus não se limitou a criar tudo quanto vemos. Ele criou os céus, a terra, o universo todo, o ser humano, mas, embora seja ele transcendente, ele é imanente também.
e de quando em quando intervém em nossa história. Eu posso dizer que o Senhor Deus intervém constantemente na história do mundo e em nossas biografias particulares. Hoje aqui, nós observamos alguns testemunhos interessantes. Soluções de problemas, curas extraordinárias e sobrenaturais. Por quê? Porque o nosso Deus não se cansa. Ele está sempre a trabalhar, a operar. É um Deus dinâmico. Eu diria que, eu não sei se é uma blasfêmia dizer que Deus é proativo. Ele não se deixa tomar nem surpreender-se por qualquer coisa. Ele antecipa-se a tudo. Ele conhece todas as coisas. É por isso que costumamos professar: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? O nosso Deus é o maior exemplo de trabalho. E observem, quantas orações ele não responde por dia. Orações em português, em espanhol, em chinês, em hebraico, em árabe. Quantas petições difíceis. Quantas coisas intrincadas que não lhe chegam ao trono. Algumas soluções com nós dificílimos. No entanto, como diria Max Lucado, ele é especialista em desatar nós. John Locke, filósofo inglês, era um deísta famoso. Dizia ele que Deus criou o universo, deu corda em toda esta máquina maravilhosa, depois ausentou-se, foi embora e deixou o mundo por nossa conta. Não, não. O nosso Deus não é assim. Ele intervém em minha vida todos os dias. Horas. Ele intervém na história da igreja, na história de Israel, na história das nações, e ele mantém os ditadores mundiais sob controle. Esses homens, embora se digam poderosos, estão nas mãos de Deus, porque Deus trabalha. Quando Putin se levanta com toda a sua arrogância, coitado, ele não sabe que está nas mãos de Deus, está sob controle. E o mesmo se pode dizer do presidente chinês. Ele se acha poderoso, forte, inalcançável, mas aquele bulldog está nas mãos do Senhor, porque Deus trabalha. Deus, portanto, é contra o comodismo. Em terceiro lugar, o homem nasce para o trabalho. Jó capítulo 5, versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Muita gente pensa que se Adão e Eva não tivessem pecado, estaríamos hoje tranquilos, sem trabalho, sem produtividade alguma, andando de um lado para o outro naquele vergel bonito, naquele jardim infinito. Mas não é bem assim. Se Adão e Eva não tivessem pecado, a humanidade hoje seria mais trabalhadeira, mais produtiva, mais inventiva e mais construtiva. Sabem por quê? Porque o trabalho não constitui nenhuma penalidade contra nós. Ou acham os irmãos que os anjos nos céus não trabalham? E como trabalham? Tanto é que, na oração dominical, oramos: Senhor, que a tua vontade seja feita na terra, assim como nos céus. Alguém, certa ocasião, disse o seguinte: para um anjo de Deus, para um santo anjo, trabalhar é o seu mote, é o seu alvo. Ele serve ao Senhor de toda a sua alma.
ou de todo o seu coração. Será que anjo tem alma e coração? Pensemos que sim. Para um anjo de Deus, tanto faz governar uma cidade, como varrê-la de ponta a ponta. O importante para ele é que o nome do Senhor seja glorificado. Assim o homem. Deus criou o homem do pó da terra para que este administrasse o planeta. Eu até posso ver o Senhor conversar com Adão. Adão, eis aqui esse planeta imenso, bonito. E aqui na terra, Adão, eu escondi celulares, iPhones, TVs, carros, aviões. Eu escondi naves espaciais. E Adão, sobressaltado, disse: Senhor, o que são essas coisas? E onde elas estão? Adão, descubra. Mas como poderei descobri-las, Senhor? Trabalhando, Adão. Pesquisando, Adão. Cavando a terra, Adão. Indo aos veios mais escondidos da terra e ali procurando trazer as coisas à tona. É assim, Adão. E dessa forma, hoje, nós temos celulares maravilhosos, verdadeiros computadores, aviões, carros. Nós temos roupas. Alguém pensa que, se Adão e Eva não tivessem pecado, estaríamos nus hoje? Engano. Se Deus deixou o linho, a seda e outros tecidos, era sinal de que ele queria que Adão e Eva mais tarde tecessem as suas roupas, não mais para lhes esconder a vergonha, mas como sinal de distinção, nobreza. O trabalho é isso. E às vezes o Senhor coloca diante de nós um grande desafio, mas pela nossa comodidade não queremos fazer nada. Sentamo-nos e vemos a vida passar. Somos meros espectadores. Não queremos ser nem protagonistas nem antagonistas, mas meros espectadores. Irmãos, se o Senhor colocou diante de nós um plano, um alvo, um objetivo, algo maravilhoso, saiamos de nossa zona de conforto para trabalhar. Mas o que é essa tão falada zona de conforto? É alguém simplesmente sentar-se. A pessoa senta-se e vê a vida. A vida passa, vai embora, a história corre, outras biografias enriquecem-se e você fica completamente parado. O que está acontecendo com você? Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Diz o apóstolo Paulo: aproveitai as oportunidades. E desde então, os homens foram trabalhando, esforçando-se, pesquisando, porque nós fomos chamados para fazer cultura e ciência. Fazemos cultura quando transformamos as coisas que estão à nossa disposição em instrumentos. Como Jubal, por exemplo. Se não me engano, foi Jubal. O primeiro concertista, o primeiro músico. Certo dia, ele aproximou-se de uma madeira e... Olha, a madeira produz som. Eu acho que eu posso tirar música daqui. Que algo maravilhoso. Eu posso tirar música daqui. Só que, se ele não tivesse trabalhado aquela madeira, se não a tivesse desbastado, a madeira continua madeira. A árvore continuaria árvore.
e não teríamos hoje violões, violinos, pianos, músicas, pautas, notas, claves. Precisamos trabalhar. Se o Senhor nos abre uma porta, devemos aproveitá-la com todo o nosso carinho. Daqui a pouco falaremos sobre aquele leão do início, que o preguiçoso sempre diz: olha, eu não posso trabalhar hoje porque há um leão na rua. Há um tigre mais além, por isso vou ficar em casa. São os leões perigosos. Fomos chamados para cooperar com Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Diz a palavra: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu já ouvi alguém dizer: Deus não precisa de mim. Eu sou tão pequeno, tão diminuto, e o Senhor Todo-Poderoso vai requisitar-me para algum trabalho, para alguma missão? Não. Deus não precisa de mim, eu sou descartável. Mas quem disse que você é descartável? Quem lhe contou que Deus não precisa do seu trabalho, dos seus talentos, da sua presença, da sua pessoa hoje aqui, dos seus conselhos, do seu sorriso? Quem lhe disse isso? Você sabia que foi chamado para ser cooperador de Deus? Sim, querido irmão, você é cooperador de Deus. Ou seja, você foi chamado para trabalhar com Deus na vinha do Senhor e ser produtivo. Nós vamos aqui dar 4 exemplos rapidamente de algumas pessoas que cooperaram com o Senhor. Noé cooperou com Deus na construção da arca. Gênesis capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. O dilúvio certamente viria. O Senhor já o havia anunciado. E agora, caberia a Noé e a seus filhos construir aquele imenso barco, aquele grande navio. Ora, Noé, para construir aquele barco, precisava de algumas coisas. Antes de mais nada, um projeto perfeito. Mas como todos os irmãos sabem, até aquele momento, a humanidade jamais havia construído um barco ou um navio, pelo menos penso eu assim, pois as viagens internacionais não eram necessárias, pois todos estavam concentrados em um só lugar. E quando Noé ouviu essa ordem, um barco ou um navio, mas o que é essa arca? Talvez, naquele momento, veio-lhe à mente algum móvel de sua casa. Eu sei, parece com aquela arca que nós temos na cozinha, onde a minha esposa guarda os mantimentos. Uma arca. Ele precisava de um projeto. Mas quanto custaria esse projeto? Alguns projetos são simplesmente bilionários. Para o avião F-35, por exemplo, os Estados Unidos gastaram quase $1 trilhão. Algo surreal, $1 trilhão.
Mas o Senhor entrega agora ao nosso patriarca um projeto pronto, acabado, perfeito. Um barco que, se fosse construído com essas especificações, flutuaria. Livraria Noé e a sua família daquele grande dilúvio. E o Senhor ainda aponta-lhe o material com o qual deveria ele construir um imenso barco. Todavia, o Senhor jamais mandaria ao nosso patriarca anjos ou querubins ou seruvins para ajudá-lo a construir aquela imensa nau. Mas o mais difícil, o Senhor tinha lhe dado, que é o projeto. Nós também recebemos um projeto do Senhor. O projeto chegou-nos às mãos, acabado, com todas as especificações, até com o material a ser usado. Deus disse, olha, esse imenso barco tem de ser feito com a madeira de gofer. É uma madeira nobre, medicinal, e que impedirá que esse imenso barco crie fungos que poderiam ser fatais para os humanos e para todo aquele zoológico. Até a madeira o Senhor Deus especificou. Você também recebeu um projeto pronto para executar. É o projeto da sua vida, da sua existência toda, do seu casamento, da educação dos seus filhos, de sua velhice e até daquele momento terminal de sua vida. Você tem todo esse projeto. Por favor, execute-o. Trabalhe nele desde já, porque nenhum anjo descerá do céu para executá-lo. Os anjos já têm os seus afazeres, e são muitos. Eles trabalham dia e noite, não somente glorificando ao Todo-Poderoso, mas estando aqui na terra para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eis o seu projeto. Quantos aqui receberam um projeto do Senhor? Por favor, não precisa levantar as mãos. Eu recebi, o nosso diretor, os nossos amigos gerentes, o seu colega da frente e de trás, os seus cooperadores na obra do Senhor, todos receberam um projeto. Por favor, execute-o imediatamente. É difícil? É claro que é difícil. As boas coisas, para virem à tona, têm de ser cavucadas. Você tem de chegar até aqueles veios profundos para que você as encontre. Não pense você que o ouro, a prata ou o diamante encontram-se à flor da terra. Eles estão fundo. Precisam ser procurados. Mas o seu projeto está aqui, em sua mão. Mais 2 homens que receberam um projeto pronto do Senhor. Bezaleel e Aholiabe cooperaram com Deus na construção do tabernáculo. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Êxodo capítulo 36 e versículo 2. Esses 2 homens, esses 2 artesãos, haviam recebido sabedoria, talentos. Eles agora podiam trabalhar qualquer metal e qualquer madeira. Eram especialistas. Receberam diretamente do Senhor, por intermédio do Espírito Santo,
todos os talentos necessários para a construção do tabernáculo. O material havia em abundância no arraial hebreu. Mas, irmãos, eles tinham de colocar mãos à obra para o tabernáculo sair. Quantos talentos você recebeu do Senhor? Você sabe cantar, orar, ler, escrever, contar histórias, pregar, evangelizar. Você sabe, por exemplo, como fazer o acabamento de um livro? Sim, Senhor. É um talento. Quantas pessoas não sabem isso? Você sabe trabalhar uma máquina impressora, um computador. Você sabe como atender a um cliente. E com jeito e diplomacia, você pode acalmar aquele cliente, tornando um amigo da casa. É um talento. Isso chama-se diplomacia. Todavia, nenhum anjo descerá do céu para fazer o seu trabalho. Nenhum anjo. Vejam os irmãos que, quando Cristo levava a sua cruz, não diz o evangelista que o anjo Miguel, ou o anjo Gabriel, desceu do céu para carregar aquela pesada cruz, aquele lenho terrível. O Senhor usou um homem de carne e osso, um sirineu, para ajudar nosso Senhor. Bezaleel e Aholiabe receberam talentos e, ao mesmo tempo, receberam uma planta pormenorizada de todo o projeto do tabernáculo. E assim eles fizeram. E quando estava tudo pronto, na consagração do santo tabernáculo, eis que a glória do Senhor desceu. E todo o povo de Israel pôde contemplá-la. Nós também, quando executamos a obra do Senhor, como devemos executá-la, a glória do Senhor desce sobre a nossa vida, o nosso trabalho, por mais simples que seja. Até mesmo como zelador, faxineiro, o serviço mais simples. Mas alguém poderá dizer: o meu trabalho é simples, é simplíssimo. O de José também era simples. Ele sabia em seu coração que havia sido chamado para quê? Para governar o Egito, porque os sonhos que ele tivera em Canaã eram fortes. Todavia, ele executou funções que aparentemente não faziam parte de seu currículo nem de sua história, mas em todas elas destacou-se. Não foi chamado para ser mordomo, no entanto, tornou-se o maior e melhor mordomo do Egito. Não fora chamado para ser carcereiro, mas tornara-se o carcereiro modelo do Egito. Depois, ele assentou-se na cadeira de governador. Por esse motivo, enalteça o Senhor por seu trabalho pequenino hoje, porque nele o Senhor será glorificado. Cuidado com o comodismo. Cuidado, porque o comodismo pode escravizar-nos. Como assim? Vejam aqui os irmãos uma passagem bastante ilustrativa. Gênesis 49, versículos 14 e 15. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar,
e serviu debaixo de tributo. Ora, esse Isacar, um dos filhos de Jacó, tinha fortes ossos. Hoje diríamos que ele era um tanque de guerra, um homem poderoso. E nessa ilustração de seu pai Jacó, ele estava deitado entre dois fardos. Ele poderia, quem sabe, levantar-se, levar aqueles dois fardos e deixar a sua comodidade de lado. Mas a sua comodidade transformou-se em comodismo. Ele não se levantou. E mais tarde, nós observamos que a sua tribo, no livro de Juízes, ficou tributária. Ou seja, aquele único patriarca legou para a sua geração comodidade e comodismo. Essa doença pega. Não vem em nosso DNA, mas podemos transmiti-la aos filhos e netos. Todo homem deve ser um exemplo de trabalho em sua casa, na casa de Deus e na casa publicadora das Assembleias de Deus. Israel cooperou com Deus na tomada de Canaã. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Josué capítulo 3, 15 e 16. Lá estava o Jordão em toda a sua pujança. Quanta água! Nunca se vira até aquele momento tantas águas no Jordão. Que as águas separar-se-iam, sem dúvida alguma. O Senhor havia prometido. Todavia, era necessário um passo de fé. Os israelitas simplesmente, primeiro o sumo sacerdote, depois os ministros do altar, tinham de pisar as águas do Jordão para que elas se separassem. Os irmãos já observaram que, diante de algumas dificuldades, paralisamo-nos. Não queremos avançar. Certa vez, eu assisti algo bastante interessante numa chegada aos Estados Unidos. Todo o nosso voo desembarcou, os brasileiros estavam cansados. Aí, vimos uma porta fechada. E todos queriam sair imediatamente, fazer a imigração e descansar. Mas a porta estava fechada. E a murmuração começou a tomar conta de todos. Eu estava bem atrás observando. E todos começaram a murmurar. Eu não sei se eu murmurei naquele dia. Não sei. Irmãos, aí um senhor simplesmente fez isso. Quando ele avançou, a porta se abriu. Era uma porta automática. Observaram os irmãos? As portas de Deus são automáticas. Você precisa dar o primeiro passo para que ela se abra. Não murmure. Não murmure, avance. A porta está aí. Não está fechada. Em quarto lugar, a salvação também exige do pecador um passo de fé em direção à graça salvadora, Jesus Cristo, Senhor nosso. Determina outra vez um certo dia, Hebreus 4 e 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Que Deus quer salvar através de Cristo Jesus, é claro. Ele enviou o seu Filho. E este, durante 3 anos, exerceu o seu ministério em Israel. Curou, operou sinais e maravilhas. Foi algo maravilhoso. Todavia, o homem só pode ser salvo se fizer um pequeno gesto, levantar a sua mão e professar: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se esta pessoa acomodar-se à sua religião, às tradições familiares, aos seus próprios pecados, e não quiser pelo menos levantar a mão, jamais será salvo. Até na própria salvação, o homem precisa cooperar com Deus, porque caso contrário, não será salvo. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, é simplesmente ouvir, e não meramente escutar, como nós temos no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Eu sei que você tem orelha, mas hoje ouça a voz do Senhor. Já nos encaminhamos para o final, diretor. O trabalhador excelente desfrutará honrarias reais. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios 22 e versículo 29. Interessante que o primeiro sonho de José foi um sonho de um simples agricultor. Estava ele no campo e lá observou molhos e feixes por todo lado. Mas, de repente, o seu feixe pôs-se de pé e os feixes de todos os seus irmãos curvaram-se diante dele. Mas por que apenas o feixe de José pôs-se de pé como se fosse rei, uma autoridade? Sabem por quê? Simples. José sabia como fazer muito bem o seu feixe, sabia amarrá-lo. E ele o fazia com excelência. Os outros tinham os mesmos materiais, o mesmo trigo ou a mesma cevada, tinham o mesmo tempo, mas apenas o feixe de José era feito com excelência. Como você tem feito os seus feixes? Com excelência ou de forma desmazelada? É apenas um feixe. Não é apenas um feixe. É a sua vida. É o seu trabalho. É a sua biografia. Não é apenas um feixe. É o seu histórico. É o seu currículo. Porque mais tarde, quando alguém ler-lhe o currículo, vai dizer: aquele rapaz ou aquela moça sabe amarrar um feixe muito bom, muito bem. Vou chamá-lo. Depois José, depois daquele sonho de um simples agricultor, José teve um sonho mais elevado. O sonho de um astrônomo, de um astronauta. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas curvarem-se diante dele. Só pode sonhar com o sol e a lua e as estrelas quem fizer um feixe muito bom, de excelência. Querido, não enterre os seus talentos, como fez aquele homem cômodo que recebera apenas um talento. Ele ficou ressentido porque o seu companheiro havia recebido 5 e o outro 2, e ele apenas 1.
Só que os 2 primeiros correram para negociar um melhor juros ou melhores dividendos para aqueles talentos. E ele não. Os outros foram aos banqueiros, conversaram, dialogaram, negociaram, obtiveram um excelente contrato. E o outro, paralisado pelo comodismo, não fez nada disso. Não multiplicou aquele único talento. Nem todos aqui recebemos 2, 3 ou 4 ou 5 talentos. Mas eu tenho certeza absoluta que você recebeu um talento. Multiplique-o. Faça-o crescer. E não se deixe prender pelo comodismo, como aquele irmão do início de nossa mensagem. A única coisa que ele sabia fazer ao Senhor era abanar o mensageiro do Evangelho. E ele o fez não sei quantas vezes, mas cada alma ganha está em sua conta também. Porque se nós pregadores não tivermos a devida comodidade, aí sim, nós precisamos dela. Jamais poderemos pregar a mensagem de Deus. Cuidado, não transforme a sua comodidade num vício, num pecado. Por quê? É simples. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios 26 e versículo 13. Geralmente, o homem cômodo, que se dá ao comodismo, é um criador e alimentador de leões. Ele vê leões e tigres e felinos em todas as coisas. E não tem ânimo, não tem coragem. Se ele fosse pelo menos um domador de leões, a situação toda estaria ganha. Irmãos, há um ditado que diz que nós devemos matar pelo menos um leão por dia. E às vezes esse leão não existe. O leão somos nós, que impedimos que a obra de Deus cresça. E a ordem do Senhor é: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Que Deus nos abençoe. Amém. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.